Boa noite. No sábado eu fiz uma programação e passei-a na Rádio Apolo Web à noite, às 10 horas. Então, como ela ficou muito longa, eu cortei os pedaços e agora eu vou estar passando para você partes 1, 2 e 3. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre os sonhos. Os sonhos que alimentam a vida. Eles são como o vento. Você sente ele, mas não sabe de onde eles vêm ou vieram e nem para onde eles vão. Os sonhos, eles inspiram o poeta, eles animam aquele que é escritor. Os sonhos arrebatam a mente dos estudantes, abrem a inteligência do cientista, dão ousadia para aqueles que são líderes. Os sonhos, eles nascem como flores nos terrenos da inteligência e crescem nos vales secretos da nossa mente, da mente humana. E a mente humana é um lugar que poucos exploram e compreendem também. Existem dois tipos de sonhos. Primeiro, aqueles sonhos produzidos quando nós mergulhamos no sono, quando nós estamos dormindo. O segundo são os sonhos que nós produzimos quando estamos acordados, vivendo as batalhas da existência, sentindo a vida que pulsa nesse nosso dia a dia. Esses sonhos gerados no sono, quando nós estamos dormindo, eles têm uma importância para o desenvolvimento da nossa inteligência. Quando nós adormecemos, o nosso eu, aquela parte que está sempre ativa da nossa vida, que representa a nossa vontade, ele deixa de atuar e, paralelamente, alguns fenômenos inconscientes começam a ler continuamente a nossa memória. Alguma coisa começa a acontecer e produzir ideias, imagens, fantasias, personagens. Existe uma explosão criativa nos sonhos que a gente tem durante a noite. Há, às vezes, até uma releitura do nosso passado. É lógico que nós nos sentimos bem quando nós sonhamos coisas gostosas, coisas alegres. Agora, esses sonhos, eles são muito complexos, porque muitas vezes nós sonhamos distorcido, coisas completamente que não tem nada a ver com a realidade da nossa vida, muitas vezes. São filmes que resgatam as informações do passado, por exemplo, e ele dá novas formas, cores, sabores às experiências que nós já vivemos, e muitas vezes traz à nossa mente aquelas coisas que nós não compreendemos muito bem. Os sonhos noturnos não são inofensivos, não, pois se registram lá na nossa memória, eles estão lá dentro, e podem tanto expandir o aprendizado da gente e enriquecer a personalidade, também pode alimentar a insegurança, a ansiedade. Então nós sabemos que nós devemos ter dentro da nossa mente, da nossa alma, nós devemos estar colocando sempre coisas boas. Todos nós sonhamos quando nós dormimos. Embora nem sempre a gente recorde os sonhos, mas nós sonhamos. É necessário que quando a gente está no nosso dia, a gente escolha muito bem aquilo que a gente vai colocar para dentro da nossa alma. Aquilo que a gente vai imprimir lá no fundo da nossa alma. Os estudiosos já chegaram à conclusão de que a alma é a mente humana. Vem do grego psique, alma. Então lá na sua mente existem certos compartimentos, vamos dizer assim, que você vai guardando coisas ali dentro. E é necessário que você guarde coisas boas lá dentro, porque o Mestre Jesus disse: a boca falaria do que o coração está cheio. Aquilo que você encher, a sua alma, a sede das suas emoções, isso vai ser aquilo que a sua boca vai estar falando. E Salomão, ele escreve que o homem comerá do fruto da sua língua, que nós devemos ter muito cuidado com o que nós falamos, que nós devemos ter muito cuidado com as nossas reações, com as nossas ações. Para você ter uma ideia, se aquilo que nós armazenamos em nossa mente, se aquilo que nós colocamos lá no fundo da nossa mente é exatamente as coisas que nós vivenciamos nos nossos dias, se os nossos sonhos são simplesmente
a nossa alma trazendo à luz imagens às vezes distorcidas de um passado, sinceramente falando, nós precisamos ver muito bem, analisar muito bem o que nós imprimimos na nossa alma, para você ter um sono tranquilo, para você ter sonhos bons. Há necessidade de que você esteja em contato com coisas boas. Existe um provérbio, um dito popular: dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Muitas vezes nos pegamos atribulados, atormentados, tomando posicionamentos irracionais. Não sabemos como lidar com as tribulações da vida, damos crédito a algumas coisas ou a algumas pessoas que na verdade só trazem para nós dissabores, problemas. O Senhor Jesus ensinou que nós precisamos primeiro tirar a trave do nosso olho para depois tirar a trave do olho do nosso irmão. E muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas ou de alguma maneira estar próximo de pessoas que na verdade são pessoas que não colocam coisas boas para dentro de si. Muitas delas têm a oportunidade de colocarem coisas boas dentro de si, mas não colocam. E por esse mesmo motivo, você em contato com essas pessoas, você começa a absorver dessas pessoas tudo aquilo que elas têm. O Mestre Jesus, ele ensina uma passagem bíblica, ele diz assim que há necessidade de que o ser humano esteja vivenciando coisas boas e que muitas vezes o contato com pessoas que muitas vezes não têm sabedoria espiritual, que não têm um amor espiritual dentro do coração, ela vai destruir a sua alma. O Senhor Jesus, ele disse que era para nós tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? Deixa eu ler uma outra passagem que fala sobre fermento aqui também. No verso 33 do capítulo 13 de Mateus: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O reino dos céus é igual a uma mulher que pega uma porção de fermento muito pequenininha, coloca em 3 porções de farinha. E aquilo cresce. Agora, assim como o reino dos céus, através de palavras boas, através de pessoas que têm comunhão com o Espírito Santo de Deus, traz para você uma alegria que vai crescendo cada vez mais dentro de você, também os fariseus, como Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Existem 2 tipos de fermento. O fermento do reino dos céus, que ele cresce para benefício, transforma-se em pão e alimenta, e dá vida, e dá energia, e dá alegria, e dá satisfação. E o fermento que é dos fariseus, que é um fermento que é falso. Ele não presta para nada. Ele só presta para apodrecer, para trazer tristeza, para trazer confusão, para trazer desunião. Esse é o fermento dos fariseus. O fermento que não é o fermento do reino dos céus. É completamente o contrário. As pessoas comem desse fermento, que agora eu vou explicar para vocês, as palavras, as ações. As pessoas às vezes se ligam a pessoas que têm uma maldição sobre elas. E aquela maldição acaba passando como uma nódoa, é o que diz o dito popular. Dize-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então eu vejo que lá na nossa mente, na nossa alma, há necessidade de que seja impressa somente coisas boas, palavras boas, ações excelentes. E muitos de nós, às vezes, ficamos procurando o motivo, às vezes, da nossa tribulação, das coisas estarem dando errado na nossa vida, de nós não termos paciência, de nós nos sentirmos completamente desorganizados interiormente, às vezes, exatamente porque nós tivemos contato com aquilo que, na verdade, não estaria trazendo ou não trouxe alimento sólido para a sua alma, e aí então você fica com a alma doentia. A alma doentia, ela não tem prazer na comida, porque ela transforma, ela transporta para o organismo tudo isso. Ela não tem prazer na comida, ela não tem prazer na festa,
na alegria. E as pessoas às vezes não sabem por que estão doentes, espiritualmente falando. Porque simplesmente elas deram crédito, elas comeram do fermento farisaico. Elas estiveram ao lado de pessoas que, na verdade, são pessoas que ainda não podem estar do lado dela. E há necessidade de que nós enxerguemos para que depois a gente possa tirar o argueiro do olho do irmão. Então, muitas vezes, as pessoas estão ao lado de outras pessoas por dó, por alguma coisa assim. Ao invés de estar ajudando e auxiliando, ela está destruindo ela mesma. É o que Jesus disse. Caminhando esses dois juntos, dois cegos, um conduzindo o outro, caem os dois dentro do buraco. Então, o que eu quero dizer para vocês? Simplesmente, que enquanto você estiver comendo das coisas boas, você vai ter alegrias no seu coração. Agora eu quero falar para vocês sobre os sonhos, não os da noite, você dormindo, os sonhos do dia. O sonho que nós produzimos quando a gente chora, quando a gente brinca, quando a gente canta, quando a gente fala, quando a gente fica quieto, quando conquistamos um amigo, por exemplo, quando nós ganhamos aplauso, reconhecimento, quando a vida já foi tirada, a alegria já foi embora, a esperança já partiu. Quero falar com vocês sobre o sonho que transforma o mundo, o sonho que nos inspira a criar, que nos anima a superar e nos encorajam a conquistar cada vez mais. Porém, meus amados, minhas amadas, meus queridos, minhas queridas, essa é uma outra parte que eu vou estar passando para vocês numa outra oportunidade, talvez amanhã, para não ficar muito longo o áudio. Então, uma boa noite, shalom.